4x4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação: Vieira Júnior. É comigo, São José, alô, ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde. Tá alto esse microfone aqui, deixa eu baixar ele, baixei agora, beleza. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, que isso, Edson Ramiro, nesta terça-feira, 6 de julho de 2021, depois do risada, esse acha ruim. Tá começando o nosso Parada dos Esportes para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet no www.cbnvale.com.br em áudio e com áudio e imagens, através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você ouvinte é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Alô, professor Alberto Simões, um grande abraço para o senhor, onde quer que o senhor esteja. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião com o nosso querido Velho Grisa, o nosso Dirceu Plenamente, sempre trazendo boa opinião, ótimos comentários para você nesta terça-feira, grande Dirceu Plenamente. Daqui a pouco bate-papo interessante com o Rodrigo Paz, árbitro da Federação Paulista de Futebol e diretor de árbitros do futebol amador de São José dos Campos, joseense Rodrigo Paz. Participando deste bate-papo com o Rodrigo, o repórter especializado em futebol amador, o Ronaldo Tumaê, grande Tumaê, vem para participar neste Parada dos Esportes de hoje, nesta terça-feira. Ela também vem, Daniela Esperon, ela vem falando sobre a Copa América, a vitória do Brasil ontem sobre o Peru, e hoje tem Argentina e Colômbia, 10 da noite no Mané Garrincha, lá em Brasília. E claro, como não poderia deixar de ser, o Valtencir Vicente vem para atualizar as informações dos clubes da nossa região e, claro, vai falar de Copa América, vai falar de tudo que ele quiser, que o Valtencir pode tudo aqui no nosso programa, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço para você. Que coisa deu pane aí ou não? Deu tilt? Segue Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Edson Ramiro e o Fabinho ficam só conversando no zap. E aí, o que eu faço para consertar meu videocassete 4 cabeças e tudo mais? Só na conversa no zap. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean, que começou em Taubaté, foi pro Vale do Paraíba, está no Brasil e também no mundo. É a Milclean expandindo seus negócios. E Milclean do seu Otávio, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E chegou o nosso manto sagrado, a camisa do Parada dos Esportes, ano 57, comemorativa aos 57 anos do Parada dos Esportes. É essa bonitona aqui que você tá vendo do lado da careca do Vieira Júnior. Olha ela aí, bonitona. Você que vê pela internet com áudio e imagens, você consegue ver essa arte bonita produzida pelo Chaga Júnior, que reproduz fielmente o que é a camisa do Parada dos Esportes. Quer ganhar uma? É muito
muito simples, acompanhe as nossas redes sociais, siga, curta, compartilhe as redes sociais do Parada, Facebook, Instagram, também o YouTube, e acompanhe o nosso programa. Sempre tem promoção para você levar uma camisa bonita dessa. Você não tem? Em breve você pode ter uma. Ela é bonita. O Edson Ramiro já tem uma, ele nunca usa, mas ele tem uma camisa dessa. Eu também tenho, às vezes eu venho com ela, às vezes não, mas a gente desfila com ela pela cidade porque ela é bonitona, essa camisa do Parada dos Esportes, tá certo? Um abraço pro Miro, um abraço pra Vanessa, eles que produzem material esportivo de toda a linha para você, qualquer esporte, tamanho, conversa com eles que você vai ser bem atendido e com ótimos preços e materiais de qualidade, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, 4:09. Tem a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Libobou Cabelo. Você viu a foto dele? Tinha cabelo, hein? Que beleza! Técnica central é dele, Ed Show Ramiro, tá com a camisa de chuvisco hoje, que beleza! Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Liga o canal aí, porque para começar legal, para começar bacana, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda terça-feira é dele, do velho gris, o nosso querido Dirceu Plenamente. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Muito boa tarde, amigos desse Parada dos Esportes. Muito boa tarde, Vieira. Tudo bem com vocês? Que bom, hein? Bem, hoje eu quero falar do cara que dá palpite sobre o nosso jardim, mas que não cuida das suas plantas. Vocês sabem quem foi o primeiro palpiteiro do futebol no Brasil? Você já ouviu falar de Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas? Pois é ele mesmo. O escritor disse no início do século XX de que o jogo inventado pelos ingleses, esse tal de futebol, não iria conquistar adeptos no país. Graciliano foi o primeiro comentarista esportivo do Brasil. E depois disso, outro palpiteiro foi João Saldanha, que fez uma previsão no final dos anos 60, quando um aventureiro lançou uma revista totalmente dedicada ao futebol. A revista Placar, lembra-se dela? Então, e o Saldanha disse que não sairia dos primeiros números. E a revista conquistou o hábito de ler dos esportistas. O jornalismo esportivo, ele tem sido uma das áreas jornalísticas mais importantes e procuradas do país, principalmente o futebol. O comentarista tem o papel de contextualizar a notícia, apresentando uma visão sobre os fatos, com observações e análises que ajudam o cidadão a compreendê-lo e formar uma opinião acerca do assunto. E, claro, revestir tudo isso com muita credibilidade. No entanto, a diferença entre o comentarista esportivo para os demais está ligada à responsabilidade sobre o que será dito, especialmente porque o esporte desperta emoções que podem influenciar o exercício da profissão. A isenção é fundamental sob pena de o comentário tornar-se tendencioso por conta da distorção voluntária dos fatos. E hoje eu quero demonstrar como cada vez mais presentes nas transmissões esportivas, os ex-atletas, ex-jogadores têm ocupado um espaço que antes era restrito aos jornalistas das editorias de esportes. Porém, a experiência obtida durante suas carreiras nem sempre é suficiente para que esses profissionais adquiram a capacidade de transmitir informações de qualidade para o público. Bem, na semana passada, eu ouvi, através de uma grande emissora de rádio da capital, o comentarista esportivo que é um famoso ex-jogador de futebol, com passagem até pela seleção brasileira, criticando o atacante Jô do Corinthians por esse ter usado uma chuteira na cor verde em uma partida. Como um cidadão como esse pode questionar um atleta se ele, quando jogador de futebol, estampou páginas e páginas de uma revista masculina completamente nu? Uma total hipocrisia. Mas assim como existiam Tostão e Falcão, que foram ótimos comentaristas, existe ex-jogador que não tem noção do que está falando. O comentarista tem a função de explicar e permitir ao torcedor que acompanhe de forma diferenciada o jogo. Ele deveria ter uma áurea de credibilidade, não se envolvendo em disputas emocionais, sem conteúdo, que ao invés de enriquecer a transmissão, empobrece. Outro jogo na TV, dias atrás, o comentarista chamava a atenção de um ex-jogador do São Paulo, cobrando mais treinamento do atleta para que pudesse ter fôlego para voltar para o apoio e assim por diante. Ora, sabe quem exigia tudo isso na TV? Um comentarista, também ex-jogador de futebol, que foi considerado o chinelinho do futebol, que no dicionário futebolês trata-se do profissional, entre aspas, que não gosta de treinar e sempre simula uma contusão para não viajar com o time. Então, que parâmetro é esse? Um outro problema é que, em muitos casos, as pessoas perdem a noção do limiar entre jornalismo e politicagem.
E com isso, o jornalismo sério perde espaço para o partidarismo. O comentário, em vez da informação, é um desrespeito com o público. Há um comentarista de TV, de uma grande rede de TV, a quem não se pode mirar como exemplo, que vive ditando regras, achando-se o politicamente correto, que usa bandeira partidária politicando seus comentários. Alguém que não se pode mirar como exemplo, pois primeiro tem que se curar para poder oferecer receitas. A opinião é bem-vinda, mas desde que seja embasada em fatos. E a opinião contundente também sempre dá mais espaço para o jornalista queimar a língua, é claro. Então, mais do que qualquer outra área, o jornalismo esportivo tem uma necessidade enorme de imparcialidade e distanciamento dos fatos. Afinal, ao contrário da maioria das editorias de um veículo, essa mexe com a paixão do público. Ontem, um famoso jogador de programa esportivo da TV criticou o jogador Gabriel Jesus por sua expulsão contra o Chile depois de uma entrada infeliz no adversário. O apresentador e comentarista fez um baita discurso criticando o jogador brasileiro, que se desculpou publicamente e admitiu seu erro, diferentemente do que o comentarista televisivo, que no dia 13 de outubro de 91, quase 3 décadas atrás, desferiu uma cusparada no rosto do árbitro José Aparecido de Oliveira dentro do campo. E aí ultrapassou os limites do Morumbi e transbordou pelo país inteiro e ainda tem essa estúpida atitude cobrada. Como um comentarista desses, que cuspiu no árbitro, pode questionar jogadores indisciplinados em seu programa? O problema de ex-jogadores comentaristas é que, em muitos casos, as pessoas perdem a noção do limiar entre jornalismo e entretenimento. E, com isso, o jornalismo sério perde espaço para o circo. E é com isso que o telespectador está se divertindo. A farra do picadeiro e o produto secundário é o futebol. É isso, amigos. É aquela coisa de dizer, faça o que comento, mas não faça o que eu fiz lá atrás. Abraço e até terça. Fui. Valeu, Dirceu, plenamente. O nosso querido velho Grisa passando pelo microfone da Rádio CBN Vale, sempre com bons comentários, boas analogias, bons momentos, boas falas para a gente refletir em cima daquilo que diz o Dirceu e em cima daquilo que está acontecendo no futebol. 4h15 em São José. Deixa eu fazer o contato com o repórter especializado no futebol amador, o Ronaldo Tumaê, que mais uma vez nesta terça-feira vem aqui no Parada dos Esportes para falar de futebol amador, também falar com o Rodrigo Paes, que já está com a gente na ponta da linha. Mas primeiro, Tumaê. Tudo bem, Tumaê? Boa tarde. Mais uma vez um prazer ouvi-lo aqui no CBN Vale, Tumaê. Boa tarde, meu amigo Vieira. Prazer falar com o amigo e também com os ouvintes da CBN nesse Parada dos Esportes diariamente necessário. Valeu, meu caro Tumaê. Celular agora tá show de bola, hein, Tumaê? Parabéns, hein? É, como diz o Charles, eu não tô na ponta do bambu não, né? Não, tá ótimo. Hoje tá excepcional, meu caro Tumaê. Deixa eu dar uma boa tarde para ele também, o Rodrigo Paes, árbitro da Federação Paulista de Futebol e diretor de árbitros de futebol amador aqui de São José dos Campos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, meu amigo Vieira. Boa tarde, Tumaê. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade e vamos falar um pouco desse tema polêmico que é a arbitragem. A arbitragem sempre causa polêmica. Rodrigo, me diga uma coisa, como é que a arbitragem entrou na sua vida? Dizem que árbitro escolhe a arbitragem porque foi um jogador de futebol frustrado. Com você foi isso ou não? Mais ou menos isso. Na verdade, eu nunca fui um jogador profissional. Sempre joguei aqui um amador, mas também não era nada excepcional, era mediano para baixo e, na verdade, ali jogava. Sempre, quando eu jogava, não respeitava a arbitragem, né? Não falava com a arbitragem e acabei fazendo amizade com o árbitro. E ele ficou insistindo, acabei virando árbitro por causa disso. Hoje eu devo a minha vida na arbitragem a ele, ao Aparecido Jorge Fernandes, o famoso Jorginho no amador, todo mundo conhece aí como Jaiminho. Maravilha. Ô Tumaê, o Rodrigo Paes é bom mesmo ou não? Ô meu amigo Vieira, eu não cheguei a vê-lo jogando, né? Não tive a oportunidade de vê-lo jogando, mas na arbitragem ele é fera, viu? E também, viu, Vieira? É um músico, né? É seu amigo da música também, viu? A gente tem uma história junto. Ô Rodrigo, conta essa história. Você tocava pagode, é verdade? Tocava pagode. Eu sou da primeira formação do grupo Brilho no Olhar. Olha só. Faz tempo isso, hein? Eu já tô com quase 38 anos. Tinha lá, pelos meus cálculos, uns 16, 17, 18, por aí.
E depois que a gente formou o grupo, ali no Jardim Imperial, né, próximo da Escola Maria de Lourdes, ali onde eu estudava, fazia o colegial. Depois de algum tempo ali, veio para fazer parte do grupo também o excelente baterista Vieira Júnior. Você lembra disso, Vieira? Eu lembro. O Rodolfo foi me achar, não sei, o Rodolfo me achou no Martins Pereira. Tava assistindo um jogo do São José no Martins Pereira. Rodolfo olhou pra mim e falou assim: o Rodolfo é empresário do Bruno Olhar hoje. Ele olhou e falou assim: você não é baterista? Eu falei: sou. Nós estamos montando um grupo lá. Na verdade, nós já temos um grupo lá. Nós estamos querendo dar uma incrementada no grupo. Você não quer tocar lá com a gente? Eu falei: vamos lá. E aí eu fui e toquei. Mas logo você parou de tocar. E você parou de tocar por quê? Na verdade eu comecei a dar mais atenção para a arbitragem, né? Naquela época você já estava de olho na arbitragem? Eu já estava de olho, eu jogava, mas aí eu comecei a jogar futebol amador e apitar. Aí daqui a pouco eu fui parando com tudo, fui parando com o futebol amador e fui parando também com a música também, porque dependia muito da noite, né? E às vezes você ia tocar à noite, no outro dia você não estava muito bem nem para apitar nem para jogar e já estava tomando xingo do treinador já. E hoje em dia você ainda brinca na percussão ou não? Bem pouco. Eu tenho em casa ali o meu pandeiro, né? Que eu sempre gostei de tocar pandeiro, e eu tenho um rebolo em casa, então eu sempre dou uma brincada ali de vez em quando, mas tô bem enferrujado, viu? Pra tocar um partido alto inteiro é difícil. Entendi. Agora, Rodrigo, me diga uma coisa. Você tá no quadro da CBF ainda ou não? Não estou. Eu entrei no... Pode falar, desculpa. Eu entrei no quadro da CBF em 2016 e fiquei por 4 temporadas, até 2019. Por que saiu? Olha, eles colocam na lista quem eles querem, né? Ali são opções deles, são escolhas, porque aqui na arbitragem de São Paulo eles têm muita opção, né? Apesar do torcedor falar que a arbitragem erra muito, essas coisas, mas eu que estou lá dentro, eu vejo que tem bastante árbitro bom aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então fica aquela, hoje você sai, daqui a pouco, daqui 1, 2 anos você tem a oportunidade de voltar e a vida segue, porque a arbitragem não pode ser tudo na nossa vida, apesar de ser a minha prioridade profissional, né, que é o que eu sei fazer ao longo desses anos, mas a vida segue, a gente vai tentando outras coisas ali, outras acolá. Mas enfim, né? Vamos lutar e vamos buscar sempre. Vamos tentar voltar, porque a idade para voltar ainda tem. Entendeu? Perfeito. Tomaê? Rodrigo, você é um cara que podia ter 3 opções. Poderia ter teimado ou tentado ser jogador, continuado na música e definiu a arbitragem. Fez a melhor escolha? Olha, eu sou muito feliz sendo árbitro de futebol, muito mesmo, é uma coisa que realmente me consome, então eu fiz a melhor escolha com certeza. Ô Rodrigo, por todo jogador tem os seus sonhos, disputar um campeonato paulista, de repente chegar na seleção, disputar a Copa do Mundo. Qual que é o sonho do Rodrigo em termos de arbitragem? Hoje? Seria hoje? Hoje. O retorno à CBF. Entendi. Que não é fácil por eu estar em São Paulo, pela concorrência, porém não é impossível. Até pelo começo do ano que eu tive, eu fui muito bem nos jogos da Série A2 e Série A3, né? E Série A1, o último jogo que eu optei da Série A1 foi em 2019, e 2020 esse ano eu não optei, mas pelo ano que eu fiz na Série A2 e Série A3, tendo bastante oportunidade e sendo um dos 4 árbitros escolhidos para possível final da A3, né? Porque o São José, ele saiu contra o Linense, né? Uhum. E ali abriu uma oportunidade para mim que vim bem nos jogos, né? Eu cheguei a fazer até o jogo das quartas finais. E pelos jogos que eu fiz esse ano, e manter essa pegada, não é impossível ano que vem eu estar de volta no CBF. Porém, sempre com o pé no chão, porque a arbitragem é muito... A gente fala que é uma roda gigante. Hoje você está lá em cima, de repente você está no meio, você está lá embaixo. E isso pode acontecer se você está lá embaixo por um jogo, né? Você faz 10 jogos excelentes e de repente um jogo você não vai tão bem. É o que acontece com qualquer jogador, né? A Federação Paulista indica árbitros para a CBF ou não? É a própria CBF que observa, indica e chama ela para o seu quadro? A Federação, ela indica,
Só que a CBF também, uma vez que eles mudaram o regulamento há pouco tempo, eles podem, por exemplo, um árbitro que a federação não queira mais colocar na CBF, indicar para a CBF. A CBF, ela pode pegar aquele árbitro para ser árbitro só da CBF, no caso, entendeu? Entendi. Hoje pode ser assim. Isso está acontecendo muito com árbitros que que passaram dos 45 anos, de repente a federação não quer mais, pelo regulamento da federação, que depende de estado para estado, ela não aceita mais árbitro de 45 anos para cima. Então aí a CBF, ela tem no regulamento dela que, se eu não me engano, até 55 anos ela pode ter os árbitros ali com essa idade. Entendi. Tumaê? Ô, Rodrigo, você, além de árbitro da Federação Paulista de Futebol, também é diretor de árbitros aqui do futebol amador. Representa a ACAF, a Liga e a Secretaria também. A ACAF tem atualmente 3 divisões, né? A especial, a primeira e a segunda, e o Vaguinho me disse que pode vir uma 3ª divisão na ACAF. A Liga tem A e B, e na Secretaria de Esportes tem AP1, AP2, AP3, AP50, AP55. São muitos jogos. Como é que você faz essa logística aí para conseguir escalar árbitros para todos esses jogos aí, Rodrigo? Olha, não é fácil. Porém, a gente conta com bastante árbitro aqui em São José, com bastante responsabilidade, sabe? Porque se a gente não tiver um pessoal que veste a camisa mesmo, que veste a camisa junto com o diretor de árbitro, porque não é fácil. São muitos jogos e pela quantidade de jogos que nós temos muitos jogos difíceis, com bastante time, com rivalidade, que a gente conhece, com jogos que são pedreira mesmo. E não é fácil o árbitro sair domingo de manhã da sua casa, ir lá para ser xingado, né? Para ser, às vezes, infelizmente, humilhado, mas não são todos, tá, gente? Não vamos generalizar, não são todos. A gente tem muitas pessoas boas dentro do futebol, das equipes. Porém, contando com a responsabilidade desses árbitros e o bom relacionamento que eu tenho com eles, de sempre tratá-los com sinceridade, com respeito, faz com que eu ajude eles e eles me ajudem. Então é uma via de mão dupla ali, né? Acho que um tem que ajudar o outro dessa forma, né? É claro que quando vai afunilando, um ou outro árbitro acaba ficando para trás, fica meio chateado. Isso é normal em qualquer segmento, em qualquer lugar, né? São escolhas, né? Eu sou escolhido e às vezes eu não sou escolhido para ser escalado. Fico chateado, mas eu tenho que pensar que eu tenho que erguer minha cabeça e continuar trabalhando, porque uma hora, se eu estiver fazendo o trabalho certo e no caminho certo, a oportunidade vem. Então, tudo isso que eu disse agora faz com que a gente consiga se desdobrar, mas consiga atender todos os jogos, graças a Deus, aí do nosso futebol amador. Ô, Rodrigo, me diga uma coisa. Quando você apita um futebol amador, o cara do futebol amador, ele te respeita mais pelo fato de você já ser um árbitro era de CBF até 2 anos atrás, da Federação Paulista, ele te respeita mais. E aí o outro lado da coisa, quando você está apitando, por exemplo, um jogo de times de maior expressão, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, enfim, esses grandes, e você não é um árbitro tão badalado quanto outros que estão mais em evidência, eles também querem crescer para cima de você pelo fato de você ser um árbitro não tão conhecido assim em relação ao Vinícius, ao Klaus, ao Daronco, esses outros mais famosos assim, Rodrigo? Tem essa diferença, sim. No futebol amador, por mais que eu fui um árbitro CBF, sou um árbitro da federação, isso não quer dizer que eu não vá lá e não vá mal no jogo, mas eu tenho que sempre, por mais que o árbitro, ele nunca pode estar acima do jogo, independente da partida. O jogo sempre vai estar acima do árbitro. Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou no futebol amador? É fazer o que eu faço no profissional. É me dedicar, é correr, é buscar acertar todos os lances e, principalmente, respeitar todos. Porque dificilmente eu falto com respeito com alguém dentro do campo de jogo. É lógico que tem hora que a gente tem que dar um grito, alguma coisa, mas na linguagem do futebol, né? Então, acaba sendo, no futebol amador, com toda a pressão, tudo sendo fácil para aplicar os jogos ali pelo seu respeito, por conhecerem, saber da nossa dedicação também, né? Em cima de tudo que a gente já fez.
Porque a arbitragem nada mais é que construir tijolo por tijolo, e eu venho construindo ao longo desse tempo. Não sou um árbitro badalado, estou longe disso, mas procuro fazer como se eu fosse, porque se eu não me achar um cara que tem condições de ser, chega uma hora que você acaba ali faltando concentração para o jogo, esse tipo de coisa. Então você tem que estar sempre focado e concentrado. E no caso do futebol, do profissional, realmente, quando o árbitro não é muito conhecido, eles testam a todo tempo. E eu desde 2013, desde 2011 eu apito profissional pela federação, que eu estreiei na 3 em 2011, em 2012 eu estreiei na 2. De lá para cá, todo ano eu apito Série A2. Então, os jogadores que jogam a Série A2, geralmente são os mesmos. É um ou outro que sobe ou desce para um, ou sobe para um ou desce para 3. Então, como eles me conhecem, jogos da Série A2 e Série A3, eu sou um pouco mais conhecido também, então eles acabam respeitando. Aí quando a gente vai fazer um jogo da Série A1, às vezes o pessoal dá uma reclamada um pouco mais, mas é para testar o árbitro. Entendi. Tumaê, emende a última rapidinho, Tumaê. Rapidinho. Ô, Rodrigo, uma reclamação frequente do amador é sobre reciclagem, né, dos árbitros e renovação. Independente de pandemia, como é que você está querendo tratar disso assim que o futebol amador for liberado? Referente a curso de arbitragem e reciclagem, devido à pandemia nós tivemos que parar 2 cursos, né? O curso da Liga Municipal e o curso da CASC, né? Curso de arbitragem mesmo. Então a gente está esperando só o aval aí da prefeitura, essas coisas. A hora que a gente puder retornar essas aulas, a gente vai voltar, que já estavam bem no seu final, acabando mesmo. Já está com mais de 80% aí das aulas aí, então faltava pouco, faltava mais ali uma aula ou outra, aula teórica e aula prática para retornar. E no caso de renovação é difícil, porque a gente tenta divulgar essas coisas em faculdade, mas o pessoal às vezes só quer o diploma e depois não quer atuar, porque eles entendem que infelizmente o risco de acontecer alguma coisa no campo de jogo, né, uma possível agressão, ela é possível, né? Então faz com que o pessoal só vá lá, o profissional de educação física que se forma, só vá lá fazer o curso, no caso, para ter o diploma ali mesmo. Mas a gente sempre está tentando trazer novos árbitros aí e devagar a gente está colocando nos jogos mais tranquilos, vai colocando para bandeirar, para fazer novos árbitros. Nós precisamos de renovação. Maravilha. Rodrigo, eu quero te agradecer, obrigado pelo bate-papo, é sempre bom ouvi-lo, sucesso na carreira, que você volte logo para a CBF, bons jogos para você, Rodrigão, um abraço. Obrigado, Vieira, obrigado, Tumaê, a todos os ouvintes aí, um beijo no coração aí, a arbitragem joseense, posso dizer para vocês aí que é coisa séria, é coisa que faz porque o pessoal gosta mesmo e nós temos muitos árbitros bons aqui. Maravilha. Obrigado. Valeu, Rodrigão, um abraço. Abraço. Valeu. Tumaê, grande abraço para você. Obrigado pela participação, Tuma. Grande abraço, Vieira, os ouvintes do Parada dos Esportes. Um abraço até semana que vem. Valeu, obrigado. Esse é o Ronaldo Tumaê, repórter especializado no futebol amador. Não poderia deixar de passar pelo microfone da Rádio CBN. 4h32, a gente vai para um rápido intervalo. Tem repórter CBN? Tem repórter CBN, que beleza, olha, hoje deu certinho, 4h32, repórter CBN vem na ponta da agulha e na volta tem o Walter e Cir Vicente atualizando as informações dos clubes da nossa região. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
terça-feira, 6 de julho de 2021. O Ministério da Saúde vai incluir adolescentes de 12 a 17 anos na campanha de vacinação contra a Covid-19. A informação foi confirmada à CBN por membros da Prefeitura de São Paulo que se reuniram com o ministro Marcelo Queiroga em Brasília. Atualmente, o imunizante da Pfizer é o único com autorização da Anvisa para aplicação em adolescentes. Os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em 7 bilhões de reais em junho. O saldo positivo é o maior do ano. Os números tinham ficado negativos nos 3 primeiros meses de 2021, quando o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial ainda não havia começado. As informações são do Banco Central. O governo publicou no Diário Oficial o crédito extraordinário de 20 bilhões de reais que serão usados para bancar a prorrogação do auxílio emergencial. O benefício será pago em agosto, setembro e outubro. Os valores serão mantidos. Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150 e mulheres chefes de família R$ 375. Para os demais beneficiários, a parcela é de R$ 250. Atualmente, mais de 39 milhões de brasileiros recebem a ajuda. A Lapônia, região conhecida como a Terra do Papai Noel, registrou as temperaturas mais altas em mais de 100 anos. Segundo o Instituto de Meteorologia da Finlândia, a ação meteorológica da Reserva Natural de Kevo registrou 33,6 graus Celsius, a maior marca desde 1914. O calor intenso levou o órgão a emitir alertas para pessoas com doenças crônicas e para o risco de incêndios florestais. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Depois da pausa dramática, estamos de volta, 4h37 em São José dos Campos, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. O Edson Ramiro foi mais modesto hoje, foi até a Padaria Flor de P, comeu apenas um pão de queijo, um quindim, cafezinho preto e chape. Veio pra rádio trabalhar, mas daqui a pouco ele passa lá e vai jantar. É um guloso o nosso Ed Show Ramiro. Antes do Volta em São Vicente, 4h38, vamos falar de Copa América. Vem com ela, Daniele Esperon. Chega mais, Daniele. A seleção brasileira está na final da Copa América, após vencer o Peru por 1-0 com gol marcado por Lucas Paquetá no primeiro tempo. O placar magro se deu pela oscilação do time durante a partida, onde fez uma primeira etapa boa,
mas caiu de produção no segundo tempo. O técnico da seleção brasileira, Tite, explicou o porquê dessa queda de rendimento. Porque o jogo tem duas equipes com qualidade técnica dos dois lados, com possibilidade de substituições e que te dão uma equipe mais fresca, porque circunstâncias do jogo elas acontecem, porque joga num campo nervoso, por uma série de aspectos. E porque o futebol ele é um esporte coletivo que tu não é dominador 90 minutos. E aí quando tu não domina ou não faz, tu tem que ser consistente. Quando tu tem esse ponto de equilíbrio, tu está mais perto de vencer. A trajetória brasileira na Copa América é praticamente perfeita. Dos 6 jogos, o Brasil venceu 5. O único tropeço foi diante do Equador, quando empatou em 1-1 na última rodada da fase de grupos. Agora o Brasil espera o jogo desta terça-feira, entre Argentina e Colômbia, para saber quem vai enfrentar. A finalíssima está marcada para o próximo sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h39, obrigado Daniela Esperon falando sobre a vitória do Brasil, e quem vai falar também da vitória sobre o Brasil, aliás, a vitória do Brasil sobre o Peru, é ele, o melhor de todos, o repórter das multidões, o repórter que todos esperam para ouvir falar. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Depois de um tapete vermelho estendido, né, tem que justificar aí o Oscar, não tem jeito. Grande abraço a você, grande abraço aos amigos da CBN Vale no nosso Parada dos Esportes. E é mais ou menos pelo caminho que o Tite indicou, Vieira. O Brasil ontem ele poderia ter liquidado o Peru ainda no primeiro tempo. Não fez os gols, ou porque o goleiro adversário deu sorte, estava bem posicionado em alguns chutes, em alguns arremates, ou porque os próprios jogadores brasileiros também não souberam finalizar as boas investidas que tiveram. E depois aquela história, o Peru perdendo só por 1-0, e em qualquer jogo a gente vê isso, 1-0 não é garantia de nada, o adversário vai para cima, se expõe, e enquanto o jogo não termina, o placar não fica definido. Mas no final das contas até considerei interessante. Seria bem mais oportuno o Brasil passar pelo Peru sabendo que a Copa América já não está ganha, ainda não está ganha, do que fazer 4-0 num jogo como o de ontem e achar que pronto, já tem o caneco nas mãos, viu, Vieira? É verdade, concordo contigo. Eu não confesso que eu não assisti o jogo inteiro, eu vi apenas um compacto do jogo. Lembra do compacto que passava na Band antigamente? Tinha um compacto logo após dos jogos de domingo, mas eu assisti um compacto do jogo e eu acho que o Brasil até que produziu bem, Valtencir. Faltou ali a finalização, o goleiro foi bem em algumas oportunidades, o Brasil tomou um sustinho no final, que o Ederson foi bem, fez umas boas defesas ali, mas teve o controle do jogo e não passou grandes sustos assim, né, Valtencir? Cai também naquilo que o Antônio Carmo comenta aqui conosco quando fala sobre a seleção. Tirando o Neymar, os demais jogadores são bons, mas dentro de uma faixa de normalidade, viu, Vieira? Então, depende muito do Neymar. E o Neymar a gente sabe como é que é. Ele pode fazer uma grande jogada e resolver um lance, como ele pode também querer segurar demais a bola, aplicar um drible a mais, chamar uma falta, e aí complica. O jogo que poderia ser mais objetivo acaba ficando meio enroscado. Mas eu prefiro 1000 vezes o Neymar do que o Vitinho, por exemplo, o Éder, o Léo Natel, viu, Vieira? O que você tem contra o Léo Natel, Valtencir? Só um exemplo de jogador que não tem a mínima condição de atuar com um time grande, de camisa pesada. Eu fico horrorizado quando eu vejo alguns jogadores assim, atuando por esses principais times do Brasil, que, honestamente, Vieira, naqueles bons tempos do São José, os caras iam ter dificuldade para arrumar vaga no time reserva dos coletivos, com certeza, Vieira. Nem no time reserva do coletivo os caras iriam treinar. Agora, é verdade. Agora, Valtencir, convenhamos, hoje em dia é difícil você escalar de 1 a 11 o Brasil, hein? A gente não sabe direito a seleção. Você pega a seleção de 2002, você sabe na ponta da língua
aquela seleção, tudo bem, ela foi campeã, claro, tem uma exaltação, mas mesmo assim, mesmo se ela não fosse, a gente lembraria dela. Você pega até a de 94, aquela seleção burocrática do Parreira, a gente lembra. Agora, essa seleção, pra você escalar de 1 a 11 é difícil, não é não? Mas também tem um detalhe, né? O jogador sai muito cedo do Brasil, vai jogar num time lá na Europa, na Romênia, na Rússia. Quando é que você assistiu a um jogo do Campeonato Russo, Vieira? Inteiro, do começo ao fim, você parou para ver. Vou assistir ao jogo da Ucrânia, vou assistir... Não dá, né, Vieira? Só quem é profissional, o pessoal da CBF, que é obrigado a assistir aos jogos, a pesquisar os jogadores, a fazer um acompanhamento. Então, de vez em quando, assim, surge na seleção brasileira jogador que aqui a gente nunca viu em ação, né? Agora, é tudo muito relativo. Você pegava o Casemiro do São Paulo, ele era contestado. O jogador foi para o Real Madrid e virou um dos melhores do mundo na posição. É titular da seleção brasileira indiscutível e tem realmente uma função importantíssima no time. Mas é só lembrar, o torcedor do São Paulo se lembra bem. Às vezes ele contestava o Casemiro na equipe, né? É verdade, o Casemiro era bem contestado mesmo. Mas é isso, 4h44, mais alguma coisa de seleção brasileira, Valteci? Aguardando aqui que a Argentina faça parte dela, o jogo também não está ganho não, a Colômbia merece respeito, aquela história toda do futebol, para termos no sábado um Brasil e Argentina num gramado melhor. Porque aí a gente vai ter realmente ideia do quanto foi interessante essa Copa América para efeito de trabalho, né? Porque, afinal de contas, os técnicos da seleção sempre reclamam que não tem tempo para trabalhar com o time, conhecer melhor o grupo, e agora eles tiveram a Copa América inteira para fazer um arredondamento. E aí nós vamos ver realmente qual é o nível do futebol sul-americano de seleções quando os dois principais times se encontrarem, Brasil e Argentina. Eu aguardo muito esse jogo, até porque, simultaneamente, nós estamos com a Eurocopa em andamento e será interessante para vermos se existe realmente uma grande diferença entre os bons lá da Europa no momento e os bons da América do Sul, que geralmente são esses dois, né? Brasil e Argentina. É verdade. O Uruguai às vezes surpreende e tal, mas às vezes tem uns times meia boca também no Uruguai. Mas, enfim. Você falou de Eurocopa, Valteci, terminou agora o primeiro tempo entre Itália e Espanha. A Itália acabou de mandar uma bola na trave ali, uma boa jogada pela esquerda. A Itália, momentos antes, um pouquinho antes, a Espanha fez uma bela triangulação ali com boa defesa do goleiro italiano. O jogo terminou o primeiro tempo 0-0, Itália e Espanha, viu, Valteci? Num gramado bonito, né? Gostoso, né? Não é igual aquele lá de Niterói, não, do Caio Martins, né? Do Nilton Santos. O Lucas Paquetá ia fazer o segundo gol no Chile, a bola quicou no gramado e bateu na canela dele, né? No finalzinho da partida. Então, por isso que eu espero um Brasil e Argentina num campo bom no sábado, porque Wembley. Você vê um jogo desse com torcida, com cara de jogo, o torcedor anima o time, alerta os jogadores, incentiva. Aí você pega uma Copa América com estádios vazios, tal, nesses tempos de pandemia, é meio diferente, né, Vieira? O Theo José num sono, é difícil. 4h46, Valteci Vicente. Valteci, os clubes da região, o que dá para destacar? Bom, no caso do São José, a diretoria vai ficar ligada no time Sub-20, que é o time do Projeto Atleta Cidadão, vai disputar o Campeonato Paulista da categoria. O São José é sempre muito criticado por não ter um trabalho de base, por não revelar jogadores, e a explicação é óbvia, mal tem dinheiro para cuidar do time principal, para manter o time de cima de forma competitiva em seus campeonatos, quanto mais para investir nas categorias de base. Então não adianta também querer colocar um time próprio do clube e depois mandar os meninos jogarem comendo sanduíche de vento, né, no ônibus, né, Vieira, como já aconteceu, e tomar de 15-0 do Palmeiras, 17-0 do Corinthians e daí por diante. Então agora é uma outra história, o Projeto Atleta Cidadão tem estrutura, tem um trabalho de base na cidade, vai disputar o Campeonato Paulista Sub-20 e o São José vai acompanhar para ver se tem ali depois uns 2 ou 3 garotos que possam já serem inseridos no elenco principal do ano que vem, para que haja uma lista B. É bom lembrar, né? O campeonato geralmente tem a lista A e a lista B com jogadores da casa.
alguns foram utilizados por outros concorrentes do São José na Série A3 deste ano. O São José não tinha nenhum garoto para colocar em campo. Se a Covid tivesse aparecido numa tacada só e afastado uma meia dúzia, por exemplo, um grupo de jogadores, haveria necessidade mesmo de atuar sem aquele número regulamentar de 11 titulares e 7 reservas. O São José conseguiu escapar disso, mas é bom sempre preparar alguma coisa de base. E no mais, aquela história, Vieira, foi também o tempo, né, de que categorias de base podia fazer numa boa, jogadores morando em casa, vindo só para treinar de manhã, à tarde. Agora não, se não fizer tudo certinho, tudo direitinho, tá igual deu lá no Ninho do Urubu, né? Acontece alguma coisa, pronto, já explode tudo e atrapalha e o negócio não funciona. Então, a diferença mesmo é só a questão salarial, folha de pagamento, porque se for para fazer um trabalho de base mal feito, é melhor ficar quieto, viu, Vieira? Com certeza. E a gente espera que desses garotos aí surja alguém de grande valor e que possa até fazer parte do elenco do São José para a Série A3 do ano que vem, por que não? Não custa, de repente, garimpar e observar os meninos aí, né, Valdense? E também tem um detalhe, né, Vieira? Quando o São José estava na Série A1 e jogava no Brasileirão, então, para o garoto era interessante jogar no São José, porque ele iria obter ali um espaço para uma grande vitrine. Hoje também não adianta nada você produzir jogadores para eles saírem e jogarem a Série A1 pelo Novo Horizontino, Santo André, outros times que de forma histórica têm o mesmo tamanho do São José, mas estão em uma condição melhor. Então também ficar batendo palmas para louco dançar não adianta nada também, né, Vieira? É verdade, tem razão. 4h49, volta em si, futebol sub-20, mais alguma coisa? Do São José é isso, a Copa Paulista vai chegar, a tabela deve sair. Ontem nós falávamos aí da presença do Taubaté. O Taubaté vai disputar porque o presidente Gilson Rezende, o ex-atacante Gilcinho, ele já precisa pensar numa estrutura para o ano que vem. Então ele vai utilizar a Copa Paulista para experimentar uma parceria com o grupo do empresário Marcelo Galáctico, que surgiu no começo dos anos 2000, criando um movimento para comunidades, baseado no funk, no gênero musical de momento, coisa e tal. Aí com esse trabalho visando ali dar um encaminhamento aos garotos, ele viu que ao futebol ele também poderia levar alguns, acabou virando agente de jogadores. No ano passado fez uma parceria com a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista chegou até as quartas de final da Copa Paulista, sendo eliminada em um mata-mata pelo São Bernardo Futebol Clube. E aí o Marcelo Galáctico não ficou na Portuguesa Santista e agora vem para o Vale do Paraíba, será o parceiro do Taubaté. Se compromete a fazer o pagamento dos jogadores, da folha inteira, do elenco e tal, e aí o presidente Gilson Rezende vai acompanhar tudo de perto, é lógico, para ver se essa parceria realmente funciona e pode ser estendida para a Série A2 do ano que vem. Então, principalmente por esse motivo e também porque o Taubaté, ao contrário do São José, tem alguns jogadores formados das categorias de base, que inclusive tomaram parte do grupo que disputou a Série A2, e como esses jogadores têm contrato com o clube, não adianta nada também ficar pagando o salário deles sem colocá-los em ação. E por isso, para o Taubaté, é interessante a Copa Paulista nessa condição aí de laboratório de parceria, Vieira. Maravilha. Então, o Marcelo Galáctico é que vai cuidar de tudo aí do Taubaté na Copa Paulista, é isso? Teoricamente sim, mas haverá um trabalho em conjunto, tanto que o técnico deverá ser o Douglas Leite, que foi o treinador do time sub-20 do Taubaté no ano passado. Taubaté que chegou entre os 8 melhores do campeonato, revelou alguns bons jogadores para a Série A2, como o atacante Brenner, que fez realmente uma temporada interessante na segunda divisão de profissionais, e o Douglas Leite, que depois virou assistente do time principal na Série A2, deve começar como técnico da Copa Paulista, justamente para um aproveitamento dos jogadores mais jovens do clube, com aqueles que o empresário vai trazer, e aí sim formar um elenco misto, Vieira. Maravilha. 4h52 do Taubaté, mais alguma informação?
Não é isso, o futebol profissional da região tem essa mesma condição. Fica o Mantiqueira aguardando aí novidades sobre a chegada de novos jogadores no elenco que está sendo montado para a Bezinha, o Mantiqueira de Guaratinguetá, que passa a ser agora o único time na Bezinha. Ainda bem que o São José Esporte Clube se livrou dessa encrenca, que realmente a gente viu, não é fácil não, é o campeonato mais complicado que tem, porque são 527 times e só 2 subindo, né, Vieira? É verdade. 4h53, Valtencir Vicente, acho que você quer falar do futsal, tem jogo hoje, né, Valtencir? Tem jogo logo mais, 19 horas, agora é pelo Campeonato Paulista, Campeonato da Federação Paulista de Futebol. São José vai receber o Hortolândia, que no grupo também tem 6 pontos, ou seja, é um confronto direto que vale a vice-liderança do grupo. São José vem de 2 vitórias no Campeonato Paulista e tem aí uma semana interessante, porque joga hoje contra o Hortolândia às 19 horas pelo estadual. Aí na sexta-feira receberá o Magnus Sorocaba pela Liga Nacional. Depois, no domingo, também pela Liga Nacional, receberá o Paranaense, o Moarama. E depois, na terça-feira da próxima semana, voltando ao Campeonato Paulista, receberá o Magnus Sorocaba. Então, São José disputando 2 competições simultâneas, o estadual e também a Liga Nacional. Vai bem nas duas, embora tenha tropeçado recentemente em jogos pela Liga Nacional contra o Corinthians e pela Copa do Brasil, na qual acabou eliminado no mata-mata contra os corintianos, mas sustentando uma boa campanha, tem chances aí de aproveitar bem essa sequência de 4 partidas no ginásio do Tênis Clube. Portanto, hoje contra o Hortolândia, Campeonato Paulista, sexta-feira Magnus Sorocaba, Liga Nacional, domingo o Moarama, também pela Liga Nacional, e na terça-feira da semana que vem, voltando Magnus Sorocaba, mas pelo estadual. E hoje tem até preliminar às 17 horas no time sub-20 do São José, no Paulista da categoria, vai receber o Magnus Sorocaba. Uma pena que a pandemia não permita a abertura do portão do ginásio aos torcedores. Seria uma rodada dupla interessante, sub-20 na preliminar, time principal no jogo de fundo, mas enquanto as vacinas não abastecerem tudo, não tem jeito, né, Vieira? É verdade. Parada hoje, o Hortolândia, em tese, um jogo mais tranquilo, mas depois vem uma sequência complicada. Magnus, o Moarama e Magnus de novo, hein, Valtencir? Aí cai naquilo que a gente sempre comenta aqui quando a gente fala de campeonato brasileiro, né? Do brasileiro feminino, o time sai de um Corinthians, pega um Palmeiras, sai do Palmeiras, pega o Kinderman. Então, se você não quer ver estrelas, você não olhe pro céu, né? Vai jogar Bezinha. Lá tem o Atlético Mogi, tem outros times assim interessantes para jogar contra, né, Vieira? Ah, com certeza. Se quer jogar campeonato bom, campeonato firme, tem que se arrumar e encarar esses jogos. E queira ou não, né, bem mais interessante, né, para os próprios jogadores, né? Eles querem disputar partidas assim. Quem sabe um dia alguém ganha do Magnus Sorocaba, né, Vieira? Tem 2 jogos, né? Vai ter na sexta-feira pela Liga Nacional e na terça-feira que vem pelo Campeonato Estadual. Vá que seja justamente o São José ganhar desse time que não perde pra ninguém, né? É verdade, um dia vai perder, isso é fato. Agora, que bom se fosse agora já quebrar essa escrita do Magnus aí, vai ser bom demais. Mas o Magnus joga demais, o Rodrigo joga demais, não só o Rodrigo, tem outros lá, o Charuto joga muito, o goleiro do Magnus é bom demais também. É um time muito bem feito, que manteve aí, como o Falcão tava lá, ganhava tudo, o Falcão aposentou e continuou aí o legado, e o Ricardinho de técnico tá indo bem lá, hein? Estrutura também, viu, Vieira? Agora, eles de vez em quando eles dão chance pra azar, né? Num jogo recente aí pelo estadual, eles vieram a Pindamonhangaba contra o time de Pinda, ganhavam por 1-0, e o Pinda ficou em cima, empatou o jogo quase que no último segundo do jogo, faltando alguns segundos, o Pinda empatou. Mas se o Pinda tivesse feito o gol de empate mais cedo, pelo ritmo do jogo, o Pinda poderia ter até virado. Então, quer dizer, tem horas que esses times assim que não perdem pra ninguém, eles se jogam soberbos demais e se atrapalham, né? Tomara que se enrosquem aí no ginásio do Tênis Clube. Tá na hora, né, Vieira? Verdade. Volta em cima, Vicente, mais alguma coisa?
Bom, para destacar também em termos de movimentação, né, a expectativa quanto ao Taubaté Vôlei, né? Enquanto o São José vai se organizando, o Itapetininga que vem para cá, vai jogar agora como São José Vôlei, tudo certinho, fez lá os acertos necessários, fechou as contas, vai adquirir o fair play financeiro cobrado até o dia 15 deste mês. O Taubaté Vôlei dificilmente conseguirá um acordo para fair play financeira, aquela de reunir todos os credores, no caso, jogadores e integrantes da comissão técnica ainda mantidos no time, ou que foram embora e não receberam tudo que tinham direito a obter do clube, e o Taubaté Vôlei, que trabalhava com valores altos, jogadores caríssimos, dificilmente encontrará um meio termo aí para poder fechar o cerco em cima desse fair play financeiro, e sem o qual fica impossibilitado de disputar a Superliga, né? E o sinal de que as perspectivas não são nada positivas foi a saída do levantador Rafa, um jogador emblemático que chegou já no início do projeto, ganhou junto com o Taubaté Vôlei todas as conquistas aí desses anos, e agora, como ele foi embora, acabou indo embora, pode ser o sinal de que não viu perspectiva de um acordo até o dia 15, como o Taubaté Vôlei precisa fazer. É uma pena, era um projeto do prefeito anterior, o Ortiz Júnior, dizia que a mulher dele gostava demais de vôlei e que por isso queria um time forte em Taubaté, e montou realmente uma seleção brasileira no Taubaté Vôlei, mas a gente sabe muito bem que custa caro e o dinheiro não anda fácil, não, Oliveira. É verdade, esse é o problema, né? Que nem Itapetininga até então tinha um time terceiro colocado do Campeonato Paulista, terceiro lugar na Liga, né? E hoje não tem mais. Aí o time tá aqui em São José. Aí faz 2 temporadas aqui, daqui a pouco não tem mais. Aí teve o vôlei vitorioso em Taubaté, super vitorioso, não tem mais. Agora não vai ter mais. E aí com dívidas e tudo mais. Se o Rafa foi embora de Taubaté, pode esquecer, não tem mais nada lá em Taubaté, infelizmente. Cada torcedor aproveitar o momento no qual ele tem um time gostoso para acompanhar, para torcer, para vibrar, né? E cuidar dos patrimônios próprios, do caso aqui no São José, em São José dos Campos, do São José Esporte Clube, né? Sempre manter pelo menos aqueles times de estabilidade com um mínimo de recursos, né? Não inventar geleia, goiabada, essas coisas, né, Vieira? Não. Valdeci, eu tô preocupado, hein? Porque a produtora, ontem ela deu um chega pra lá na Maquita que tava tumultuando aí, e ela não apareceu hoje também, hein? Não, eu sei lá o que aconteceu com o cara da Maquita, mas o cara dele deu sinal hoje, viu, Vieira? A produtora é demais, botou ela tem moral. Ela tem moral. É baixinha, é invocada. O Antônio Carlos já teve o prazer de conhecê-la. Pergunte a ele o que ele acha da produtora. Vamos trazer a produtora aqui no programa ao vivo, vamos colocar raçãozinha pra ela, o cobertorzinho pra ela aqui, o caixotinho pra ela ficar aqui, vamos trazer ela aqui no programa pro pessoal conhecer a produtora. A dona dela é ciumenta, viu, Vieira? Acho que não vai liberar não a viagem, pode ter certeza. Eita, vamos ter que negociar com a vizinha também, que coisa, hein? Waltencir Vicente, um grande abraço, hein? Boa tarde a todos, grande abraço e até amanhã. Esse é o Waltencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfone da rádio CBN, vale aqui no nosso Parada dos Esportes. E com a participação do Waltencir Vicente, eu coloco o ponto final no Parada dos Esportes de hoje, falando em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean, Vinac Consórcios e Fast Esportes. Com os trabalhos técnicos dele, o chuvoso Edson Ramiro. Ponto final no Parada dos Esportes, vem aí o repórter CBN, na sequência o ponto final com o alegre, trepidante e divertido Rodrigo Bocardi e Carolina Moran. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Repórter CBN.